Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Vou gravar mais uma série de vídeos com um tema novo. Nas aulas anteriores eu falei um pouco sobre o behaviorismo de Skinner, falei bastante desse tema, né? E hoje vamos falar um pouco sobre a Gestalt, a psicologia Gestalt, a sua influência na educação, como surgiu. A Gestalt, junto com o behaviorismo e com a psicanálise, são três eixos que irão nortear o nosso trabalho no primeiro ano. Claro, né, tem Piaget, Vallon, Vygotsky, mas os três primeiros que eu citei, psicanálise de Freud, o behaviorismo de Skinner e a Gestalt, são centrais porque são temas que vocês só verão comigo. Piaget e Vygotsky em outras disciplinas, esporadicamente, vocês acabarão vendo novamente. Então vou dar uma atenção para esses temas, tal como eu fiz com Skinner, né? Estendi bastante a análise de Skinner, vimos bastante obras dele. Eu pretendo fazer a mesma coisa com a Gestalt. O que eu vou mudar em relação à minha abordagem tradicional? Normalmente eu falo o contexto histórico, de onde surgiu, como surgiu, por que surgiu. Com a Gestalt eu teria alguns problemas em fazer isso, porque para explicar os conceitos históricos, bem como os avanços dos estudiosos da Gestalt, é necessário que seja construído um vocabulário para entender alguns termos. Você precisa ter uma boa noção de filosofia, principalmente de Locke, de Hume, de Descartes. Então eu vou primeiro apresentar os princípios da Gestalt e lá no final, quando passarmos as diferenças entre percepção, entre representação, objeto percebido e objeto em si, quando ultrapassarmos essas barreiras, eu acredito que ficará mais fácil fazer essa parte teórica. Então, eu vou começar hoje dando uma definição geral do que é a Gestalt, né? E abordando os seus principais princípios numa série de vídeos. Ainda não sei quantos vídeos irei gastar para fazê-lo, mas vamos avançando progressivamente. Em relação ao tempo do trimestre, quando terminar a psicanálise, nós vamos ter fechado grande parte dos conteúdos. O conteúdo do terceiro trimestre ele está sendo abordado concomitantemente ao segundo. Quando eu falo de abstração, de memória, então vai estar tudo inserido no meio dessas correntes que iremos estudar. Vamos lá então? Espero que vocês possam utilizar uma apostila que eu enviei para vocês. Enviei uma apostila paginada, 12 páginas ela tem, isso mesmo, 12 páginas. Então tá bem claro, se você puder acompanhar pela apostila fica mais fácil. Por quê? Você lê a apostila até a parte que eu comentei. Aí no próximo vídeo eu continuo comentando da página que eu parei. Vou sempre mencionar a página que eu estou lendo para que você possa acompanhar de uma maneira mais adequada. E também fiz umas impressões, não ficaram ideais, mas vai nos ajudar a compreender alguns termos. Por que Gestalt? Porque essa palavra ela aparece tal como é escrita na língua alemã. Por que não tem uma tradução? Por que não dá definição na língua portuguesa? Acontece que a palavra Gestalt ela não tem uma tradução específica na língua portuguesa. Ela pode indicar forma, mas a palavra forma não comporta completamente o termo. Ela pode indicar um pouco de conteúdo, configuração. Então são termos que não se fecham. É preciso utilizar 3 ou 4 termos para definir a mesma palavra. Por isso que a palavra aparece no alemão ali como Gestalt ainda, que se representa a forma, o conteúdo e a configuração. Em linhas gerais, o que compõe o objeto? O que eu percebo desse objeto? A questão principal que a Gestalt visa desenvolver, e que eu tratarei teoricamente com base nos autores fundamentais da Gestalt, em outros vídeos, evidentemente, é o que eu posso conhecer, né, em relação ao que eu percebo. Como o objeto percebido se apresenta para aquele que está percebendo. Será que o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu escuto é o objeto, é a coisa em si? Ou há um corte entre o objeto em si e a minha percepção? Então é uma análise, em última instância, que visa identificar se aquilo que eu percebo realmente é o objeto tal como ele se apresenta. Ou se há alguma instância que
não vou dizer atrapalha, mas que limita a minha compreensão do objeto? Essa é a pergunta essencial. Eu posso partir do princípio que se eu vejo algo, a minha visão é a representação real daquele algo? Se eu vi, então existe de fato? Eu posso partir de um princípio que o Tomé utilizou, né? Se eu ver, eu vou crer. Será que eu posso simplesmente olhar um objeto? Estou usando o olho porque o exemplo é mais fácil, mas isso é válido para todos os sentidos. Será que se eu olhar um objeto, eu vou ter a compreensão dele tal como ele é? Olhei, aprendi, sei. Então, são essas as questões. E a Gestalt, na figura dos seus três autores principais, eles vão apresentar alguns princípios que vai mostrar que não. O que eu percebo é bem diferente do objeto. Chegaremos progressivamente nessas questões. Bom, vamos iniciá-la então. Eu já disse que a Gestalt ela se mantém como palavra alemã porque eu não tenho como traduzir para o português. Forma, o que é a Gestalt? É a forma de um objeto, a maneira como ele está configurado, ou seja, aonde que ele se situa. Ele está situado num plano de fundo qual. Então é uma série de palavras que complementam a significação do objeto. Tentativa de compreender como eu percebo. E ali na primeira imagem, já na página 1, eu deixei um exemplo de um objeto que ilude a nossa mente, que nos faz, de uma figura, aliás, que nos faz perceber algo que não existe. E eu até imprimi em preto e branco, mas mesmo assim dá para ter uma compreensão de como fenômenos como a ilusão de ótica podem impedir ou podem, de certa forma, limitar a nossa percepção dos sentidos. Vou mostrar a imagem para vocês, mesmo em preto e branco dá para perceber. É uma imagem que, se você olhar com bastante atenção, ela vai dar falsa ilusão de movimento. Vocês percebem que a imagem está impressa, então não há efeito nenhum de computador, está em preto e branco, e ainda assim, conforme a imagem se move, olha, quando eu me aproximo e afasto da câmera, é possível você imaginar como se a imagem estivesse se movendo. Então a ilusão de ótica, ali na página 1, ela é um dos elementos que, de certa forma, limita a nossa percepção das coisas. Você pode ver, o que você vê não é o que ocorre de fato, como na imagem que eu mostrei. Você vê uma imagem que ela parece se movimentar, no entanto ela está impressa num papel preto e branco, sem chance nenhuma de ter movimento. E aí, os pensadores da Gestalt vão estudar alguns conceitos. Que conceito? Ele percebe que a sensação que nós temos, essa resposta imediata, vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo, é uma sensação. Que a sensação que chega por meio de nossos sentidos, do tato, da pele, toquei em algo, vi algo, ouvi alguma coisa, essa sensação, ela nos permite perceber, apreender o mundo, mas a percepção, ela é limitada. Depende muito de que efeitos serão gerados em nossos sentidos. No caso anterior, o sentido da minha visão, ele foi superado por uma ilusão de ótica. No caso de, por exemplo, na questão do tato, se eu tiver ali com as mãos, ambas as mãos quentes, ambas as mãos submetidas a temperatura alta e colocar a mão na água fria, na água quente, a minha percepção da temperatura da água vai ser diferente. Se eu olhar um pedaço de madeira embaixo d'água, eu posso ter uma noção diferente do tamanho desse pedaço de madeira. E por aí vai, Ou seja, a sensação é o estímulo imediato que vem até nós, através dos sentidos. Eu estou ouvindo alguém falar alguma coisa, eu estou falando, eu estou vendo, e a percepção é quando eu tenho atenção no que chegou até meu sentido. Alguém me chamou, eu tinha a sensação. Quando eu vou olhar para quem me chamou, eu vou prestar atenção no que alguém está me falando, eu tenho a percepção. Então é feita essa diferença básica aí entre sensação e percepção.
A diferença bem principal, a sensação é o impacto imediato de um objeto, de uma pessoa, de um ambiente que você sente através dos seus 5 sentidos, né? Você pode ter uma sensação de calor pelo tato, você pode ter uma sensação de um ruído alto pela audição, de um odor desagradável, enfim. Cada um dos sentidos vai te fornecer sensações diferentes, às vezes 2 ou 3 vão estar junto para te fornecer aquela sensação. E a percepção é o teu ato de prestar atenção na sensação recebida. Alguém gritou, ei, professor! Eu tive a sensação auditiva. A minha percepção vai ser eu me ligar que alguém está me chamando e entender o que aquela pessoa está querendo me dizer, certo? Percepção e sensação, ficou tranquila a diferença aí? Percepção é uma etapa posterior da sensação. Eu só posso perceber algo se eu tiver antes da sensação, né? Se um sentido meu me identificar alguma coisa. Sem a sensação, eu não percebo nada. E a percepção, novamente cravando o significado aí, é uma etapa posterior da sensação. Então nós chamamos assim, os 5 sentidos, eles são receptores sensoriais, ou seja, é pela visão, pela audição, pelo tato, pelo olfato, que eu percebo o mundo, é pela pele que eu estou conseguindo tocar nas coisas, perceber as texturas, pela visão que eu estou vendo a minha gravação para ver como está ficando, pela audição que eu presto atenção no que eu estou falando, ver se não saiu nenhuma loucura quando eu for rever o vídeo. Então esses 5 sentidos são chamados de receptores, está ali na página 2 para vocês acompanharem. Aí eu tenho atenção sobre os receptores, sobre o que as informações dos sentidos me avisam. Pode ser um grito, uma buzina de um automóvel na rua, um chamamento da mãe, eu vejo alguma coisa cair, um acidente próximo, um bebê que está perto de um local de risco. Enfim, eu interpreto através da percepção. Percepção é eu interpretar os sentidos, e aí eu terei uma resposta sobre o meu ambiente. Então, esse é o esquema básico da teoria da Gestalt, né? Além do sentido, nós temos percepção de tempo, se alguma coisa foi rápido, se alguma coisa foi devagar. Nós temos a percepção de espaço, você olha ali, você vê, sabe que cabe? Quando você vai estacionar, você passa com o teu carro, teu pai passa com o carro na frente de uma vaga, ele tem a percepção espacial, vai olhar o espaço que tem e o tamanho do carro. Isso é uma percepção espacial. Uma percepção também utilizada pelos atletas de basquete, principalmente, sinestésica, né? O conhecimento do próprio corpo. Hoje é tão trabalhado na educação infantil. Será que dá para fazer? Onde eu estou? Meus movimentos, a minha percepção. Eu sei que se eu estiver de costas eu consigo acertar a cesta, porque a minha posição em relação à cesta é tal. Essa é uma percepção sinestésica. Então nós temos várias maneiras de perceber o mundo. Todas elas envolvem os 5 sentidos, e a percepção é o raciocínio sobre essas informações recebidas, a dedução que eu faço. Algumas pessoas vão ter um raciocínio mais imediato, mais rápido, outras pessoas vão demorar mais e vão ter um raciocínio, uma percepção mais precisa, e aí varia de acordo com cada um, de acordo com cada necessidade. Por exemplo, se você faz uma corrida de 10 segundos ali, de 100 metros, disputa lá um campeonato. Quanto mais rápida a tua percepção do sinal sonoro que dá o tiro para você sair e correr até a linha de chegada, melhor será o teu tempo. Já se você é alguém que precisa resolver um problema, você precisa resolver um problema muito sério, muito grave, o fato de você perceber logo não é tão bom, porque você precisava olhar com atenção, ver se não tem nada errado. Se você é um conferente, nossa, olha, aqui está faltando tal coisa, aqui está sobrando. Então isso é muito individual. E são essas questões, né? A percepção para Gestalt, ela vem não só do ambiente. Não é eu vejo a coisa e aprendo a coisa em si. Ela vem do ambiente, mas ela é influenciada pelo nosso subjetivo, pela nossa maneira de perceber. A forma com que você vê, a forma com que você escuta, tudo isso, a tua experiência faz parte, né? Você vê mais coisas de acordo com a tua experiência. Coisas que você não conhece, você tende a ignorar, né? Por isso que quando você aprende uma informação nova, parece que todo mundo está falando aquela informação. Sei lá, aprendeu como que é um cálculo qualquer, um cálculo de azimuth.
você aprendeu aquilo, parece que todo mundo começa a falar sobre aquilo. Por quê? Porque o que você não aprende, não sabia, você ignora. Então a percepção não é somente a vinda do externo até você sem nenhum meio. Existe um subjetivo, existem sentidos que irão mediar essa informação recebida através, né, do que você vê, do que você sente, e lhe proporcionar uma informação diferente. A percepção para Gestalt, para finalizar o vídeo, e né, já está com 15 minutos, então ela é um binômio. O que eu vejo, os impactos do meio, do externo, cores, contrastes, tamanho, forma, com a minha condição de sentidos, experiência, capacidade, vivência, personalidade. Tranquilo? Nesse primeiro vídeo eu expliquei o que é Gestalt, forma, conteúdo e configuração. Expliquei também resumidamente que o que nós sentimos vem dos sentidos, isso é uma redundância até, e que a nossa percepção é a interpretação das informações recebidas desse sentido. Que o objeto que nós vemos, que nós sentimos, nem sempre nos apresenta da forma como nós os percebemos. Falarei um pouco mais sobre os princípios da Gestalt no vídeo seguinte.